Hoje eu quero te falar sobre o sim do embaixador de Cristo. Paulo vai falar aos Coríntios, na carta do 2 Coríntios 5, no versículo 20, ele vai dizer assim: portanto, nós somos embaixadores de Cristo. Eu sei que você já ouviu várias vezes, Provavelmente você já deve ter ouvido pregações falando sobre o embaixador, que o embaixador ele representa uma outra nação. Ele é um representante de uma nação em uma outra nação. Então o embaixador ele é sustentado pela nação que o enviou. No nosso caso, nós somos embaixadores de Cristo, Nós somos enviados por Deus e a nossa nação, O nosso reino é que nos sustenta, é Ele que é o nosso provedor. Então nós não precisamos preocupar com coisa alguma porque somos embaixadores de Cristo. Só que eu quero falar com você hoje de uma visão diferente daquela romantizada sobre o embaixador, uma embaixada. Certamente você conhece como que é o sistema de embaixada, um pouco, Já conhece um pouco sobre embaixadas de outros países que tem aqui no nosso país. Também vários outros países têm uma embaixada brasileira, então nós temos embaixadores brasileiros em outros países. E são embaixadores pacíficos, diplomáticos, para tratar de relações comerciais, relações internacionais. Porém, no que diz respeito ao plano de Deus para nós, não é bem assim. Não é uma diplomacia, uma embaixada de relações amigáveis. Não é isso. Na verdade, houve uma guerra entre um reino, o reino de Deus, e o reino desse mundo, o reino de Satanás. Para te contar um pouco mais essa história, eu vou citar algumas partes do livro de Marius Moore, que diz que é a ideia genial de Deus. Ele vai nos explicar que a ideia de Deus sempre foi colonizar a Terra através do homem. Então Deus criou a Terra, mas Deus não passou a governar a Terra diretamente. Deus deu o governo ao homem e a intenção sempre foi governar a Terra através do homem. Porém, nós sabemos que o homem pecou, traiu e entregou esse governo a Satanás. Então, Satanás assumiu o governo que deveria ser o governo do homem. Porém, um embaixador foi enviado. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, se despiu da sua glória e veio nessa terra para poder fazer aquilo que o homem não conseguiu fazer, viver uma vida sem pecar. E uma vez que ele fez isso, ele se deixou ir para a cruz, pagou um preço, uma dívida que não era dele, mas ali naquela cruz ele estava vencendo uma batalha, ele estava vencendo uma guerra. E Paulo vai nos falar isso lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, quando ele vai falar que ali na cruz foram despojados, vencidos, destronados os governantes dessa terra. Ou seja, o diabo, que era o governante dessa terra, foi destronado ali na cruz. E a cruz não pôde, a morte não pôde segurar o embaixador, porque como ele não havia pecado, a sua ressurreição foi uma demonstração de poder, porque a morte era impossível que a morte o retesse. E quando ele envia o Espírito Santo, agora nós temos o seguinte cenário: uma guerra vencida. Aquele que venceu, aquele rei que veio aqui e venceu, ele não permaneceu aqui fisicamente, mas ele deixou aqui representantes. Ele chamou 12 embaixadores, os 12 apóstolos, que disseram sim para esse chamado, e eles levaram o evangelho, sendo capacitados pelo Espírito, que o Espírito de Deus veio morar dentro deles para que eles pudessem ter autoridade. E eles levaram o evangelho por todos os continentes, agora denominados a igreja, o corpo de Cristo, embaixadores, representando Jesus Cristo aqui nessa terra, aquele que venceu, mas ele nos deixou na incumbência de desfazermos as obras do diabo. Então o governante que aí está governando esse mundo hoje, ele está de forma ilegal, porque Jesus Cristo já o venceu. Mas a autoridade, o poder foi dado à igreja para desfazer as obras do diabo.
só para você entender que não é uma diplomacia pacífica. Jesus mesmo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, por aí você já pode entender que existe um ataque da igreja contra esse governante ilegal. Porque Cristo já libertou, Cristo já salvou, Cristo já curou. Mas o governante destronado insiste em enganar, em cegar as pessoas. Mas para isso nós fomos chamados como embaixadores, como representantes legais de uma embaixada celestial, representantes legais de Cristo aqui na terra, empoderados com o poder do Espírito Santo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Nós hoje estamos com esse poder, estamos empoderados para poder desfazer, destronar o governante dessa terra e estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. Agora é a hora de nós darmos o nosso sim àquela pergunta que Deus fez através de Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Jesus disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele veio. Mas agora é a nossa vez, é a nossa hora de dizer sim. Sim, eu sou o embaixador. Eu digo sim para esse chamado, para esse ministério da reconciliação. Nós fomos constrangidos pelo amor de Cristo a irmos e levarmos esta mensagem a todas as pessoas. Se você está me ouvindo agora, é porque você também tem esse chamado para ser um embaixador, um representante de Deus aqui na terra. Então não preocupe com a sua própria vida, porque agora você não vive mais a sua vida, mas você vive para aquele que te chamou, aquele que morreu e ressuscitou por você, aquele que enviou o Espírito para te capacitar. Agora você é um embaixador e você tem uma missão muito clara: reconciliar, trazer as boas novas de salvação, contar essas boas novas aos outros. Eu quero declarar na sua vida que você não vai dizer não para esse chamado, você vai dizer sim. Você vai dizer: eis-me aqui para ser um embaixador de Cristo, para levar as boas novas, as boas notícias, para contar a verdade às pessoas. Jesus Cristo já nos libertou, Ele já nos salvou, Ele já nos curou. E essas boas novas não podem ficar só com a gente. Nós não podemos represar tudo aquilo que nós estamos recebendo. Nós agora, sendo capacitados pelo Espírito Santo de Deus, precisamos ir e levar essas boas novas às pessoas, levar a transformação, levar as curas, levar a libertação aos cativos. Tantas pessoas estão cegas do entendimento, estão com as famílias destruídas, estão com as suas finanças destruídas, com a sua vida psicológica destruídas, em depressão, em tantas situações que o falso governante, o governante ilegal está enganando essas pessoas, mas nós temos uma mensagem, a mensagem da reconciliação. Não podemos nos calar, precisamos avançar. E eu creio que aonde você chegar, meu irmão, com essa consciência de que você é um representante do céu, um representante de Jesus aqui na terra, você vai fazer as mesmas obras que Jesus fazia e vai fazer obras maiores. E você, sim, através de você, pessoas vão ser restauradas, famílias vão ser restauradas, pessoas vão ser curadas, a salvação vai chegar em muitas casas, em muitas famílias, através do seu sim, o sim do embaixador. À medida que você diz o sim, o Espírito Santo te capacita e ele vai te usar para que muitas pessoas possam alcançar essa mesma graça, a salvação em Cristo Jesus. Seja abençoado com a prática dessa palavra.